E agora chegou um momento do nosso programa que a gente precisa tratar de um assunto muito sério, relevante, e nós, como brasileiros, como sociedade, precisamos estar atentos a essa situação que está acontecendo no país. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. A gente sabe que vive nesse país de uma extensão territorial gigantesca, uma diversidade de biomas, tudo isso disponível para a gente, mas isso está sendo ameaçado quando a gente vê essas situações das queimadas. Por isso, hoje no nosso programa, nós teremos uma conversa muito importante com o Marco Moraes, que é geólogo, especialista no assunto, e ele vai falar. Ele é geólogo e escritor. Marco Moraes também é especialista em questões ambientais e vai conversar com a gente, porque ele é uma voz qualificada para falar sobre o assunto. Marcos, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que prazer ter você aqui no nosso programa para falar de um assunto tão importante, você que está falando diretamente do Rio de Janeiro, né? Que é esse cuidado que nós precisamos ter como sociedade. Inclusive, estamos em um período eleitoral onde se estabelece os governos sobre o nosso país e a gente precisa ter uma consciência na hora de fazer, né, de dar o nosso voto e levar em consideração também as questões do que está acontecendo com o meio ambiente. Marcos, eu queria saber, logo para a gente iniciar a nossa conversa, a questão da repercussão disso na nossa saúde. Quando a gente mexe, né, com a natureza, a gente tem uma resposta na vida humana. Isso é prejudicial para a nossa vida. Qual é a repercussão que essas queimadas que estão acontecendo hoje podem trazer logo de imediato e a longo prazo para a nossa vida? Pois é, eu sou, como você falou, um geólogo, estudo o planeta há mais de 40 anos e escrevi um livro chamado Planeta Hostil, que foi lançado esse ano, em que eu descrevo todo o processo de degradação ambiental do planeta e especificamente ou incluindo a questão do desmatamento e das queimadas, né? E isso é uma coisa muito séria, porque envolve não apenas a destruição de biomas, que poderiam ser muito melhor explorados, inclusive economicamente, com os biomas íntegros, ou seja, né, como Pantanal, mesmo as regiões aí da região do Nordeste e Amazônia, claro, e a gente está destruindo, né, Cerrado, enfim, estamos destruindo biomas muito importantes para o Brasil e para o mundo, e a queimada é a face mais visível disso tudo, né? Quando a gente, e agora está acontecendo em quase todo o país, estamos vendo essa destruição acontecendo de forma assustadora, né? Isso que está acontecendo esse ano não é o resultado de todo um processo de degradação, né? Não apenas as mudanças climáticas, que realmente a gente tem aumento de temperatura e redução de umidade, favorecendo a disseminação do fogo, mas o nosso descaso com a natureza, que é algo que há muitos anos a gente tem feito isso no Brasil e no mundo, mas o Brasil particularmente por conta dos biomas, porque a gente precisa desses biomas preservados, até mesmo para manter o nosso clima, nosso regime de chuvas, e a gente não está tomando o devido cuidado com eles. Muito importante, né, falar sobre esse assunto. Mas o que é que a gente pode falar, Marcos, sobre as políticas públicas? A gente já sabe que existe um problema instalado, como você falou, isso já é uma sequela do tempo de negligência, né, que nós vivemos com relação aos nossos biomas. Mas quais as políticas públicas que poderiam ser adotadas para que a gente não perdesse mais tempo e não tivesse mais tantos prejuízos? Dá para fazer alguma coisa ainda? Dá para fazer muita coisa. Agora, o que eu tenho visto de modo geral, uma atitude muito reativa, né, de governantes em todos os níveis, ou seja, culpa-se a seca, fala que os incêndios são criminosos, e o que é verdade, realmente, né? A seca está advinda das mudanças climáticas, está tornando tudo muito pior. Boa parte dos incêndios quase a totalidade é provocada pela ação humana e boa parte realmente é criminosa, mas a gente precisa entender que a maneira como a gente está trabalhando não funciona mais, né? A maneira como a gente está, a estratégia de combate ao fogo tem que ser mudada diante de uma nova situação.
envolvendo desde a prevenção, né, através da conscientização das pessoas, assim como um rápido combate. Os focos de incêndio têm que ser identificados e combatidos mais rapidamente, antes que se transformem num incêndio de grandes proporções. E como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que ampliar muito o número de brigadistas, né, voluntários, vamos usar a população, vamos tornar grande parte da população brigadista também. Né? Tem países em que toda a população é considerada parte do exército, como a Suíça, por exemplo. Então aqui a gente pode tornar uma grande parte da população parte desse esforço, né, como brigadistas voluntários. Segundo lugar, a gente tem que usar mais tecnologia para detecção rápida dos focos de incêndio e combate rápido. Porque, por mais que a gente tenha brigadistas, a gente precisa, de um lado, na detecção, sistemas de monitoramento, né, incluindo câmeras, né, porque os satélites que identificam os focos, geralmente, quando eles identificam, o incêndio já está grande demais, né? Então temos que ter coisas mais locais, câmeras, drones e outros sistemas que identifiquem o foco no início, incluindo a própria população, que pode dar o alerta. E aí um sistema de combate rápido, novamente, envolvendo as brigadas bem treinadas e capacitadas, mas também tecnologia, né? Drones, aviões. Quando a gente fala de drones, não é só aquele drone pequeno, né, que é mais usado para monitoração, mas pequenas aeronaves não tripuladas que possam ter acesso a lugares mais de menos em que os brigadistas vão ter mais dificuldade de acessar, para que o foco seja combatido inicialmente. E, é claro, uma legislação adequada, uma fiscalização e uma atenção das forças policiais também para identificar, e aí a gente ter formas adequadas, né, leis adequadas para punir as pessoas que estão fazendo isso de forma irresponsável. Então, há todo um sistema que tem que ser criado para uma nova realidade que nós estamos enfrentando. E isso não é com palavras, com anúncios, isso é com ação. Mas, assim, não é algo impeditivo do ponto de vista econômico-financeiro. Né? Se a gente usar esse tripé, voluntários, alta tecnologia e uma inteligência bem organizada, a gente pode reduzir muito o número de queimadas e essa destruição toda que a gente está vendo. Pela sua fala tão importante, você falou de soluções práticas, totalmente possível em um país como o nosso, né, que tem sim um poder econômico, que na verdade precisa ter essa questão cultural, de olhar com sensibilidade, como você citou outros países, que cada morador do lugar é tido como alguém que faz parte, que precisa proteger. Então também o trabalho nas escolas, com as crianças, trazendo desde cedo essa consciência que o Brasil é o nosso lar. E a gente precisa ter sim o nosso olhar voltado com carinho e com políticas efetivas sobre o assunto. Marco, eu quero agradecer você pela sua participação tão importante e fundamental no nosso programa, viu? Obrigado por ser esse profissional que escreveu sobre o assunto, que traz pra gente, que muitas vezes está aqui do outro lado, leigo, nem sabe que precisa ter essa sensibilidade para essa parte. Muito obrigada, meu querido. Foi um prazer, fico à disposição de vocês. Abraços a todos aí. Até a próxima, viu? Espero que na próxima vez que a gente conversar, coisas novas e positivas tenham acontecido sobre o assunto. Um abraço e até lá. Até lá. Obrigado. Que maravilha, tá vendo como é importante a gente se informar e conversar sobre o assunto? Pois é. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas